Ana Cláudia, você acredita que uma mulher que teve muitas experiências sexuais fora do casamento, ela pode ainda estar presa espiritualmente aos parceiros antigos, mesmo depois dela se converter? Sim. E isso pode ser o motivo dela não conseguir se entregar totalmente ao marido, não ter prazer sexual? Você acha que isso pode impactar? Sim, isso influencia demais. Porque ali no ato sexual se forma laços de alma. Forma pactos de sangue, né? Rompem vasos na hora e tem um ato ali, o pacto de sangue. Então, esses laços de alma têm que ser quebrados após ela se converter. Tem que fazer uma oração de renúncia com cada nome que ela teve ali, o ato sexual. Se ela não se lembrar, muitas das vezes ela fala assim, olha, eu não me lembro de todos, o Espírito Santo vai trazer. Se você pedir, o Espírito Santo ele trouxe para mim coisas que eu fiz na minha infância que eu não me lembrava mais quando eu me converti. E eu pedi perdão para Deus. E aí ela fala, mas para quem que eu vou confessar? Para o próprio Deus. Coisa linda. Faz ali uma carta para o Senhor. Assim, Deus age no simples, né? Pega um papel, faz uma carta, Senhor, fulano, fulano, e coloca. Ah, mas eu vou ficar o dia todo. Pois fique. Fique uma semana, fique um mês, mas faça. Escreva ali os nomes e peça ao Espírito Santo ajuda, porque Ele é nosso ajudador. Ele é lindo e Ele vai trazer cada nome. Peça perdão e fala, eu me desligo dessas pessoas. Eu cancelo, eu quebro cada laço de alma em nome de Jesus e pronto, está resolvido. Depois pode até queimar essa carta. E Ana Cláudia, sabe o que eu percebo também? As pessoas, elas têm uma necessidade, elas não confiam, parece que não confiam em Deus, elas querem procurar alguém para confessar os seus pecados. Eu sei que a Bíblia nos dá respaldo disso, mas eu não sei, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, né? Porque às vezes eu falo nas lives, pessoal, existem coisas que é para Deus. O que você fez contra o irmão, você vai falar para o irmão? Como que você explica isso nas suas mentorias para as pessoas, o ato da confissão? Tudo tem que ser confessado para alguém ou tem coisas que é a pessoa e Deus? Eu acho que tem coisas que é a pessoa e Deus. Por quê? Tem pessoa que está debaixo do jugo ali de pastores que não tem nem ética. Então, elas vão falar. Perfeito. Aí vai ter pregação ali, jogando de ponta. Vai ter pregação, o pastor não vai entender. Às vezes, ele não tem visão espiritual para entender. Às vezes, vai ter fofoca. Essa pessoa vai contar. Isso é terrível. Então, nesse caso, eu sempre falo, confessa direto para Deus, porque Deus está aí para te ouvir. Se você se ajoelhar no seu quarto, Deus está aí. Jesus rasgou o véu. Então, a gente pode ter livre acesso ao Senhor hoje, né? Para a glória de Deus. Se o seu líder, ele for entender, ele for um líder de Deus, um homem ou uma mulher de Deus, pode confessar para ele ou para ela. Mas se você não se sentir confortável, ou se for ter esses casos, que a gente sabe, né? Então, é preferível confessar diretamente para o Senhor. É o caso do abuso espiritual, né, Ana Cláudia? Tem até um livro que fala sobre isso. Isso também já aconteceu comigo, de eu ir lá e querer confessar, aí depois ficou aquela fofoca, a pessoa foi, espalhou. Então, você tem que ter muita vigilância com isso, né? No meu caso, Ana Cláudia, quando eu fiz o ato da confissão, por exemplo, o que eu fiz contra a pessoa, fui lá e pedi perdão para a pessoa, né? Mas coisas que não envolviam pessoas, eu fui lá, fiz a minha cartinha, o meu mapeamento espiritual, né? E entreguei ao Senhor, fiz lá tudo, Pai, me perdoa por tudo. E é lindo isso mesmo, porque eu lembro que teve coisas da minha infância que eu já tinha esquecido e eu lembrei e anotei lá. Isso é maravilhoso, porque elas ficam presas nisso, né? De ter que falar. Então, nem tudo a gente deve falar, a gente tem que ter prudência, né? Com certeza. Igual a senhora falou, se caso prejudicou alguém, confessa para aquela pessoa. Se não, confessa diretamente ao Senhor. Amém, amém. Vamos lá. Então, sobre o laço de alma, o que você sugere é que a pessoa ela faça uma cartinha, anote lá os nomes, faz uma oração sincera ao Senhor para ela se desconectar, né? Sim. Na criação dos filhos, vamos falar um pouco agora dos filhos, né? Como proteger as crianças das legalidades espirituais que abrem portas dentro do lar? Quais os limites que você impõe para os seus filhos, Ana Cláudia, em relação a celular, a televisão? Porque tudo é um portal, né? A televisão não é um portal? Certeza. Sim. A televisão na minha casa nem é ligada. Glória a Jesus. Ela fica lá só para assistir, às vezes, uma pregação. O meu esposo,
ele tem uma coisa com o jogo, né? A gente está em oração para ele parar com o jogo e colocar limite, porque ele foi criado assim, né? Eu não posso ser hipócrita vir falar aqui uma coisa que não existe. Mas ele coloca horário, ele chega do serviço, joga... Eu sempre falo as coisas de Deus primeiro. E o meu filho, ele fala assim, mãe, vamos ler a Bíblia antes de qualquer coisa do dia. O Daniel, ele é uma bênção. E ele sempre fala isso, vamos ler a Bíblia antes de qualquer coisa, porque as coisas de Deus primeiro. Então, eles têm essa visão. Eu vejo muitos pais e muitas mães que o abandono é a maior arma de Satanás dentro de casa, porque a pessoa está lá, mas não está presente. Porque o celular é mais fácil. A gente está num tempo tão cansativo, de tanta correria, que a gente deve vigiar sobre celular, sobre televisão. Na minha casa, a televisão não é ligada. A gente não assiste canais de televisão. Não tem. Porque só tem influência maligna ali. Exatamente. E o que entra através dos olhos, os olhos são as janelas da alma. Então, essa influência maligna, Satanás, ele tem essa estratégia de entrar através dos olhos, né? Através dos ouvidos, através da boca. São os nossos sentidos que ele usa. E os meus filhos, eu sempre falo, eu não proíbo nada. Mas o próprio Espírito Santo já fala com os meus filhos. Coisa linda. Eles falam assim para mim, mãe, Deus mandou eu não levar o celular para a igreja. Eles falam assim comigo, sabe? E é muito importante os pais colocarem Deus na vida das crianças. Porque às vezes acham que é só levar para a igreja, levar para casa e não. Dentro de casa deve ter um ensino para essa criança da Bíblia, do que é certo, do que é errado, das leis do Senhor, porque a Bíblia já diz, né? Ensina o caminho que a criança deve andar e ela não vai se desviar dele. Porque aí quando Satanás vier influenciar as nossas crianças, porque ele lança influência até em crianças, eles vão estar firmes na palavra do Senhor e vão saber como que agrada o Senhor, o que agrada, o que desagrada, o que abre legalidade. Por isso que é muito importante ensinar para eles dentro da palavra. Amém. E como que você, Ana Cláudia, santifica os seus 5 sentidos espirituais? Como que é a tua rotina? Santificar o que vê, santificar o que come, né? Santificar o que ouve. Como que é essa rotina? A gente tem que ter muito cuidado. Porque hoje, você entrou nas redes sociais, eu vejo muitas pessoas ansiosas que chegam para minha irmã, Ana, eu tô com uma ansiedade, eu tô tendo uma crise de ansiedade que eu não tinha antes. E aí eu falo, tira o Instagram. Tira o TikTok por um tempo, vai ler a Bíblia, porque tudo tem que ser muito dosado, né? Tem que saber. Então, eu entro no Instagram, eu posto conteúdo e saio. Muitas das vezes, eu ficava horas e horas. Então, o Senhor, ele me regulou nisso, sabe? Às vezes, lá em casa, eu tiro um dia para jogar com os meus filhos, porque eu também vejo o Satanás agir dessa forma. Tentar colocar para as crianças, olha, se você for cristão, você não pode fazer nada. Então, Deus, ele também trouxe isso para mim, né? Fugindo um pouquinho aí Ele falou comigo, olha, não proíbe nada, mas você... O que você vai fazer? Você vai tirar um dia para sua família. Então, como que eu faço? Eu jogo com eles, eu tiro um horário do meu dia, às vezes, para a gente entrar no joguinho que eles gostam, jogar junto, assistir alguma coisa. Só que sempre eu tô colocando a Bíblia, eu tô colocando oração, eu tô colocando jejum, a gente tira um dia para jejuar, um horário para ler a Bíblia, um horário para orar, porque senão eles vão ficar somente com o jogo. E celular também lá em casa é regrado. Tem horário, tem hora, na igreja não leva. A gente precisa se posicionar nessa autoridade, né, com os nossos filhos. Sobre os meus sentidos espirituais, eu santifico como? Eu leio a Bíblia todos os dias. Além de ler para os meus filhos, eu leio 3 capítulos meus. Tiro um horário para orar, mas fora isso, durante o meu dia eu tô falando com o Senhor. Às vezes eu tô lavando vasilha, tô falando com o Senhor. Tô tomando banho, que é a hora que as crianças não me chamam, tô falando com o Senhor, tô orando. Mas tem esse momento, ele não substitui o secreto. Eu sempre falo, você precisa ir pro secreto com o Senhor. Porque tem uma barreira que Satanás tenta trazer até 2 horas na oração. Até 2 horas ele vai tentar te atrapalhar, fazer de tudo para você não orar. Você vai sentir medo, muitas das vezes ele lança medo, ele lança insegurança, ele lança preguiça,
Sim. Né? Distração. Por isso que eu falo, esquece da hora, esquece a comida que você vai fazer, esquece da criança que você vai pegar na escola e tira um horário para orar. Só você e o Senhor. Um dia na semana, 2 dias na semana, tem que ter esse momento com Deus, esse secreto, o máximo que você puder. Então, eu me santifico lendo a palavra do Senhor, que traz o discernimento, traz muito discernimento. Jejum, eu como, né, libertadora, eu tenho que fazer pelo menos 3 vezes na semana jejum. E eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vejo. Geralmente é uma pregação, geralmente é um conteúdo cristão, no máximo que eu posso ali. Amém. E vamos falar um pouquinho agora de experiências com Deus. Eu já vivi algumas experiências e eu amo ouvir pessoas que tiveram experiências reais com Deus, né? Então, durante a tua trajetória com o Senhor, você já teve alguma experiência com Deus? E, se sim, qual foi a mais marcante? A mais marcante é um pouco difícil, porque tiveram várias. Mas eu vejo o cuidado de Deus no meu dia a dia, o tempo todo. Eu tô num nível que eu falo alguma coisa e Deus traz para mim. Que bênção. Pra glória do Senhor. Porque quando a gente se posiciona em obediência, isso é muito importante. A obediência. Tudo começa a fluir. E Deus sempre tem falado para mim, não foca no que você quer. Foca na minha presença. Às vezes a gente quer alcançar coisas materiais e isso tem nos afastado da presença do Senhor. Então, tudo que eu tenho pedido ao Senhor tem acontecido. Glória a Deus. Porque tudo que está na palavra dele, né? Que a gente pede, às vezes a gente pede errado, tá fora da vontade dele, não acontece. Uma das coisas que eu pedi que me marcou muito, eu ajoelhei, faz 1 ano que eu fiz uma carta para Deus às 3 da manhã. E Deus falou assim para mim, pede o que você quiser. E aí eu fiquei até umas 5 da manhã escrevendo, a carta foi enorme. E hoje eu tô vivendo aquilo que eu pedi naquela carta. Isso para mim foi muito marcante. Hoje, 1 ano depois, Deus até mandou eu tirar 1 ano do meu café. Ele falou, tira 1 ano do seu café, que eu vou te dar o que você tá aí nessa carta. E quase que eu desisti, porque eu tava com vício em café. Deus, ele usou isso para tirar o vício que eu estava, porque tudo que tá em vício, ele tá acima do Senhor. E o Senhor não aceita idolatria, nada que não seja ele. Então, isso estava me afastando do Senhor. Eu fiz essa carta e hoje tem se cumprido tudo que eu fiz nessa carta. Que coisa que eu linda. Pedi. Eu vejo muito de mim em você. E você é uma coisa assim, a gente tem uma conexão. E tem uma história muito parecida. Eu vivi a mesma coisa que você. Eu fiz também uma carta. Eu acredito que isso é maravilhoso. Uma das experiências mais lindas é você pedir algo para o Senhor e Ele fazer. Ele supriu, assim, tudo que estava além carta. Estava além da carta, Ele faz infinitamente mais, né, Ana? Mais. E Satanás, ele sempre vai colocar que Deus não se importa com o que a gente pede. E Ele se importa, sim. Cada detalhe daquela carta, Ele se importou. Cada detalhe, até as cores do que eu pedi. E às vezes de madrugada eu tinha medo de orar. E eu falava, Senhor, mostra que o Senhor está aqui, parece que eu estou sozinha. E eu comecei, cada vez que eu oro de madrugada, eu mexo e a minha coberta acende. Uma luz na minha coberta, linda. No meu cobertor, na parede, acende. E eu vejo que é o Senhor ali comigo, sabe? Eu vivo essas experiências assim que muita gente não entende. Que coisa linda. Deus é lindo. Tem coisas que a gente pede pro Senhor e o diabo, é verdade o que você falou, né? O diabo, ele quer setar a nossa mente e que Deus não se preocupa. Mas Deus se preocupa com os mínimos. Deus é um Deus de detalhes, né? Sim. Ele se preocupa ali com os mínimos detalhes. Eu lembro que um dos meus sonhos era ter... Pode ser bobagem para algumas pessoas, mas um dos meus sonhos era ter condições de ter uma pessoa para me ajudar em casa. Porque as minhas demandas são muito grandes. Eu tenho 4 filhos, a minha casa é grande. Demais. E tem o ministério online, tem a gravação, a agenda. Falei assim, Senhor, só que tem que ser uma pessoa de confiança, uma pessoa cristã. Senhor, eu preciso de alguém para cuidar dos meus filhos quando eu tenho essas agendas, sabe? E Deus, às vezes a gente pensa assim, Deus, isso aí é bobagem. E Ele prepara assim, cada coisa específica para uma estação das nossas vidas. E assim, Ana Cláudia, Deus vai fazer na tua vida. Para cada estação que você viver, Deus, ele vai suprir a necessidade daquela estação.
Eu vejo os detalhes. Você está vivendo uma nova estação com o Senhor, você sabe. E vão vir outras estações. Então, para cada estação, o Senhor ele vai suprir exatamente o que você precisa para essa estação da sua vida. Ele não vai te dar menos e nem além. Ele vai te dar o suficiente para essa estação. Amém. E quando você ir para a próxima estação, vão ter ali novos recursos para essa próxima estação. E o Senhor manda te dizer que não é para você se preocupar. Tudo que você vai viver, eu tô toda arrepiada. Tudo que o Senhor vai viver, tudo que você vai viver com o Senhor, já tem nas regiões celestiais, isso já está manifestado, isso já existe. Amém, já recebi essa profecia. Só você descansar no Senhor, porque não tem nada que... A palavra do Senhor vai nos dizer que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? E o que Deus tem preparado para a tua vida é algo muito grandioso. Amém. O Senhor vai romper o teu ministério como já tem rompido. E para você ficar descansada, fica em paz, não se preocupa como que vai ser quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, porque já tá tudo projetado, já tá tudo preparado, o anjo já tá ali com a bandeja. Antes de vir o meu pastor orou por mim, e ele disse exatamente essas coisas, e ele disse que Deus estava me levantando como liderança. Isso. Ele disse tudo. Teve uma época da minha vida que o Senhor pediu meu trabalho de 10 anos. E ele falou assim, não... Você não vai pedir para ser mandado embora e nem pedir acordo. Você vai me entregar 10 anos. E no primeiro mês que eu entreguei 10 anos de trabalho, assim, com 2 dias trabalhando para Deus, eu consegui o que eu consegui em 1 mês trabalhando para o homem. Meu Deus. Foi sobrenatural, sabe? Eu tenho experiências assim de tocar na minha mesa, ungir a minha mesa, falar... Se você gostou desse corte, te convido a assistir a continuação dele. É só você clicar no link que está na descrição desse vídeo. E não se esqueça de conhecer o nosso site, que é crentepodcast.com.br. Amém?